Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina em minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória da divina vontade em minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina em minha vontade. Volume 1, Livro do Céu, Mística Serva de Deus, Luísa Picarreta. Quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Se você não olhar para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesma quero que faças o que te é ordenado. Então, com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se há coisa que te é penosa ou te agrada. Então, é neste trecho. Então, Jesus vem mais uma vez dar seguimento aos ensinamentos a uma alma para que ela viva a divina vontade. Jesus continua a convidar muitas e muitas almas a caminhar nesta santidade. Então, aqui mais este trecho, então ele vai dar continuidade a convidar a alma a caminhar com ele para viver a humanidade dele em uma criatura. Então ele nos fala: quero que seja sempre reta no teu agir. Então Jesus quer que a gente seja sempre reta, né? Reta em questão de que você deve ser sempre constante, né, naquilo que ele está levando a você fazer. Então ele está te convidando e você está indo com ele, né, livre e de plena vontade. Quero que seja sempre reta no teu agir. Então seja sempre correta no querer, seja sempre de boa vontade no que vai a fazer. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que está fazendo. Então, ele quer que a gente preste atenção no que ele vai nos falar. Então, quando ele nos pede para prestar atenção, ele quer toda a atenção para ele. Então, a gente deve sempre estar, né, o olhar fixo em Jesus. É como se você estivesse diante de um professor e naquela matéria que você tivesse mais dificuldade, né, de aprender. Então, Jesus está falando da mesma forma, né, com a gente. Filha, presta atenção no que eu estou te falando. Olha para mim. Deves olhar no que, né, naquilo que eu estou fazendo para você fazer igual. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que está fazendo. Então, tudo que ele vai nos ensinar, né, a gente vai repetir o que ele está falando para que a gente faça igual a ele está fazendo. Se ele quer que nós vivamos a humanidade dele neste mundo terreno, que estamos ainda, então a gente deve prestar atenção, olhar o que ele está fazendo. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Então, naquele momento, nós vamos viver
aquela hora, Jesus e eu. Então Jesus vem nos ensinar, né? Quando Ele fala, quando Ele nos apresenta. Filha, quando Ele nos fala, né? Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Presta atenção em mim. Tudo que eu fizer a partir de agora, você repete. Tudo que eu fizer, te ensinar a partir de agora, você presta atenção. Não olha para o lado. Não olhe o que está à sua frente, não olhe o que está à sua direita, não olhe o que está à sua esquerda, olha só para quem está diante de ti. Sou eu, Jesus. Se você não olhar para as pessoas, não, mas deve pensar que eu mesma quero que faça o que te é ordenado. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Pensa só eu e você. Agora, nesse instante. Quero te ensinar algo maravilhoso. Quero fazer você viver algo que você nunca viveu. Experimentar algo que você nunca experimentou. Se você não olhar para as pessoas ao seu redor, vai viver algo diferente. Não que você deva fazer um mundo só para você, não. Quando eu te falo, se você não olhar para as pessoas, quero que as pessoas desapareçam diante do teu olhar agora, neste momento, enquanto falo, enquanto te ensino. Mas deve pensar que eu mesma quero que faça o que te é ordenado. Então ele está ordenando a nós, criatura, a fazermos algo que ele deseja muito para o nosso bem. Para uma vida de alegria, de felicidade e amor. Então, com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém. Primeiro ponto. Quando uma alma aprende, vai começar a andar na divina vontade, aí ela começa a desapegar de todo o ser humano, de toda a sua humanidade, todas as suas debilitações, né? O seu julgar, o seu condenar, o seu falar do outro. Então ele vai nos pedindo para que nós desapegamos de todas essas debilidades da alma. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Então, quando olhamos para Jesus, a gente não tem vontade de mais nada a não ser viver só a santidade do Senhor em nós. Não olharás se a coisa que te é penosa ou te agrada. Então, não importa aquilo que se vai ser penoso, vai ser uma coisa que vai vai nos agradar. Então, a gente só pensa naquilo que nós só prestamos atenção naquilo que Jesus está ali a nos ensinar. Né? Nossa mente esquece de todas as coisas. Imagina Jesus diante de você ensinando uma
uma vida que você nunca viveu antes, querendo que você esteja presente com Ele em todos os momentos que Ele estiver ali te ensinando. Você dá total atenção a Jesus, naquilo que Ele fala, presta atenção. Presta atenção em mim, no que eu te falo, no que eu te ensino. Mesmo que seja penoso, seja resignada, seja constante, para que você aprenda comigo fazer o que eu faço, viver o que eu vivo. Se é penoso ou se te agrada. Se podes ou não fazê-lo, fechando os olhos a tudo isto, os abrirá para olhar só a mim. Jesus, ele tem um poder, né, de sedução muito grande com nós. Porque a gente, quando estamos em intimidade com o Senhor, falando com Ele, a gente esquece de tudo. Ali você fala tudo o que você deseja, né? Mas neste momento, Jesus quer total atenção sua para que Ele fale com você o que Ele deseja. Aqui a gente vai prestar atenção no que Ele fala, silenciar, ouvir, para que aprendamos tudo o que Ele vai nos ensinar neste caminho da divina vontade. Então, quando Ele nos pede que nós prestamos total atenção nele, que nós fixamos o olhar nele, então a partir daquele momento a gente não vê mais ninguém a não ser Jesus e nós mesmos. Para que ali nós estejamos totalmente ligados a Ele em total atenção. Então não pensamos em mais nada. Mas mesmo assim o Senhor nos lembra. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Então não pensa que aquilo que você está aprendendo com o Senhor é somente para você. Não, não é só para mim, para você. Porque aquilo que o Senhor está nos ensinando neste momento é para muitos outros. Só que neste momento Jesus está nos pedindo a você, a alma que Ele está falando, que fixa o olhar nele. Não olharás se a coisa que te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Não se pergunte, aprenda. Aprenda o que ele está falando, aprenda o que ele está ensinando. Fechando os olhos a tudo isto, não julgar, não pensar que aquilo ali que ele está ensinando é penoso. Só faça, repete tudo o que ele fizer, você faça junto com Jesus. Para que a cada momento
você não perca nada do que ele fala e nada do que ele te mostra. Este é o ensinamento do Senhor. Ele quer total atenção da alma. Quer que nós direcionamos todo o olhar, toda a atenção para Ele. Ele deseja que a alma não perca nada, nada, nenhum gesto, nenhuma palavra, nenhum olhar dele para ela. Para que a cada momento aquela alma vai se aperfeiçoando a cada ensinamento que ele vai dando. A cada instante, a cada momento, a cada palavra, gesto de Jesus, para que a alma vai se aperfeiçoando na divina vontade. Para olhar só a mim. Me levarás junto de ti, pensando que te estou olhando fixamente e me dirás: fechando os olhos a tudo isto, os abrirá para olhar só a mim. Então, em tudo que ele nos pediu a alma para fazer, a partir do momento que ele se colocou junto desta alma, ele nos ensina. Aí ele vem e fala. Fechando os olhos a tudo isto. O que é tudo isto? Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Primeiro ponto que ele pede. Não olhar para as pessoas. Segundo ponto. Deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Terceiro ponto. O olhar fixo em mim, para que não julgues a ninguém. Então ele quer total atenção. Se entregar, quer que aquela alma se entrega inteiramente. Então a nossa alma tem que ficar ali inteiramente ligada à humanidade de Jesus, para que ele continue os seus ensinamentos para viver a divina vontade. Para que esta criatura que ele vem, que é cada um de nós, que ele vai buscar, que ele vai convidar, ele vai ensinar a viver uma divina vontade. Me levarás junto a ti, pensando que te estou olhando fixamente e me dirá. Então, em tudo isso que ele falou, aí você vai dar a ele a certeza. E ele, primeiramente, ele te fala. Ele já nos dá, Jesus, ele sabe de tudo que a gente pensa, de toda a nossa ação, tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos pensar,
Tanto que aqui ele dá prova disso. Quando ele fala, né, para aquela criatura que ele está ensinando neste momento, a você que vai ouvir essa meditação dentro deste volume do Livro do Céu. Abrirá os olhos para olhar só a mim. Me levarás junto a ti, pensando que estou olhando fixamente, e me dirá: Senhor, só a ti o faço. Só por ti quero agir. Não mais escrava das criaturas. Então, nós aceitamos o que Ele está nos falando, nos pedindo, para dar a Ele total atenção. Então eu falo para o Senhor. Você falará para o Senhor. Senhor, só por ti o faço. Só por ti faço tudo isso que o Senhor me pede. Olhar para o Senhor, ver somente a ti, fixar o meu olhar em vós, não julgar ninguém, limpar minha mente de tudo, para que somente os teus ensinamentos adentrem a minha mente, ao meu coração, a minha alma, ao meu espírito. Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir. Pois não quero ser mais escrava das criaturas, mas fazer tudo que o Senhor me ensinar. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, seu único fim deve ser de me agradar, só a mim. Então aí ele te pede uma ação de você para com ele. Uma ação sincera, uma ação completa. Jesus quer que nós andamos com ele. Então ele fala neste pequeno trecho. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, seu único fim deve ser de me agradar. Não, quem não gostaria de agradar ao Senhor? Todos. Não tem como a gente não querer agradar ao Senhor. Principalmente quando tem um Jesus ensinando nós a viver uma santidade tão, tão linda, de pureza do coração, do corpo, da alma, inteiramente. É Jesus nos querendo completamente para Ele. Quando Ele vem em cada palavra, em cada vontade dele para com a criatura, que somos nós,
a convidar-nos a viver a sua vida em nós, a sua humanidade em nós. Porque viver a divina vontade é isso. É Jesus nos ensinar a viver a sua própria humanidade, em pureza e verdade. Porque quando a gente vai caminhando com o Senhor, neste primeiro volume, Ele vai levando nossa alma a cada vez, a cada dia, a purificação, o desapego de tudo, o desapego da nossa própria humanidade, para que Ele enxerte em nós a sua. Ele vai nos ensinar a viver o próprio Jesus. Ele vai nos ensinando nestes primeiros passos. Claro que muitas coisas ainda estão para vir para nós, né? Porque os ensinamentos de Jesus são longos e maravilhosos. É muita coisa para nos ensinar. Uma humanidade inteira, né? Tanto tempo. Tanto tempo. Tanta coisa que Ele tem para nos falar, nos ensinar dentro desses escritos. E quem conseguir levar os ensinamentos do Senhor adiante, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, viverá um mistério muito grande. A você que vai se dispor a aceitar, a viver esses ensinamentos com Jesus, você não retornará mais à sua vida velha. Você vai querer seguir adiante a cada dia. Porque viver a divina vontade é você crescer, é Jesus crescer dentro de você mais e mais no amor. É você querer a cada dia amar mais e mais o Senhor e a tudo que o rodeia. É querer um amor sem limite. E você que se dispor a aceitar este convite do Senhor, você não vai viver menos do que isso. Porque esta serva, filha do coração do Senhor, Luísa Picarreta, que recebeu cada palavra, cada ensinamento para que seja passado para nós hoje, para a divina vontade vivermos, Ele nos dá esta certeza. Aquele que der o primeiro passo para viver a divina vontade,
não retornará mais aquilo que vivia antes. Porque a cada momento, a cada instante que você vive e viverá com Jesus, a sua vida mudará a cada minuto, a cada instante, a cada segundo. Não será mais a mesma. Seus pensamentos não serão mais os mesmos. Suas ações não serão mais as mesmas. Suas vontades, seus desejos. Para te dizer a verdade, nada mais te pertencerá. Somente a Jesus. E pertencermos a Jesus é algo maravilhoso. E nós vamos aprendendo a cada momento a pertencer completamente a Jesus. Senhor, só por Ti o faço. Só por Ti quero agir. Este é a grande vontade, essa é a vontade que temos que ter, o desejo que temos que querer, de tudo fazer com o Senhor, de tudo aprender. A cada ensinamento que Ele nos dá, vai nos buscando, nos atraindo para Ele, para que a gente vai crescendo cada vez mais nos ensinamentos que Ele nos dá, no querer dEle, para que nós vivamos a sua humanidade. Ah, quantos defeitos evitarás se fizer assim? Então, se andarmos como Jesus anda, é aquela música, né, que nós aprendemos no tempo de criança, a música da Mãe do Senhor, ela que ensinou ele a andar, ela que ensinou ele a cantar. Então aqui ele fala, né, também. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, o único fim disso tudo deve ser de me agradar, só a mim. E assim, quantos defeitos você evitará se fizer tudo que eu estou te ensinando, querendo para você. Outras vezes me dizia, também quero que, se as pessoas te mortifiquem, te injuriam, contradizem, mantenha o olhar também fixo em mim. Então, dentro desta caminhada com Jesus, muitos obstáculos, né, a gente vai encontrar. Vai encontrar pessoas que às vezes vai nos julgar, vai nos criticar, vai achar que o que nós estamos vivendo não é verdade, mas sabemos que sim. Sabemos que tudo é verdade e tudo é querer de Jesus. Outras vezes me dizia,
Jesus continua a nos falar. Também quero que se as pessoas te mortifiquem, te maltratam, né? Te injuriem, te julguem, contradizem, mantenha sempre o olhar fixo em mim. Não somente o olhar, né, que a gente tem que fixar em Jesus, né? Ele fala o olhar, mas a gente sabe que é o olhar, o coração, é a gente por inteiro. Toda a atenção para Ele. Pensando que com a minha própria boca te digo. Então ele fala ainda, filha, propriamente eu que quero que sofras isto. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele nos pede de uma forma, aí ele nos mostra que tudo o que acontece com o ser humano é de total querer dele. Viver a divina vontade, nós descobrimos que tudo que nós fazemos, nós pensamos, agimos, falamos, andamos, trabalhamos, tudo é por querer de Jesus. Tudo é por querer do Senhor. Nada fazemos se o Senhor não estiver em nós. Então, viver a divina vontade é Ele vindo até a sua criatura e mostrando para ela que tudo o que nós fazemos por Ele, por vontade dEle. Então, nesses escritos, ele está nos conscientizando, nos mostrando que neste tempo de agora, Ele tem algo para a criatura viver que ela nunca viveu antes. Nós vamos conhecer o nosso Senhor, o nosso Criador. Viver a divina vontade é conhecer Jesus como nunca conhecemos antes. É conhecer o nosso Criador como nunca conhecemos antes. É viver Jesus em nós como nunca vivemos antes. E nesses primeiros trechos, ele está se fazendo conhecer para nós, criaturas. Para que nós voltemos para Ele completamente purificados na própria vida dele. Ele quer nos dar uma vida nova, um viver novo, um conhecer o nosso Deus de uma forma que nós nunca conhecemos. Mantenha o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo, filha, propriamente eu que quero que sofras,
quero que sofra isto, não as criaturas. Afasta o olhar delas. Então, neste momento do ensinamento aqui, neste trecho que Jesus está nos chamando, está chamando a cada um de nós, a cada alma, e aqui Ele está ensinando aquele que vai se interessar a ouvir essa meditação e introduzi-la em sua alma para viver a divina vontade. Este chamado divina vontade. O que é viver a divina vontade? Quero saber. Aí quando você for ouvir essa meditação, você vai sentir, você vai entrar junto com o Senhor neste ensinamento. Ele falando com sua própria criatura, Ele falando com você, quando você ouvir cada meditação. Cada forma dele falar, se direcionar, aquele que o escuta, aquele que o ouve, aquele que tem curiosidade de conhecer o seu Deus, o seu Pai divino. Então, quando forem ouvir essa meditação, tenha certeza que Jesus quer nos fazer viver esta santidade com Ele. Filha, propriamente eu que quero que sofras isto, não as criaturas. Afasta o olhar delas, senão só eu e tu sempre. Então, enquanto Ele está está ensinando, então Ele quer somente eu e Ele, você e Ele. A cada um ensinamento único. A cada criatura dele, Ele se faz ela e Ele. Só eu e tu, sempre. Todas as demais, esqueças. Olha, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Então, quando a gente é mortificada, né, com quando a gente está vivendo, começando a viver a divina vontade, a gente fica encantada mesmo. A gente quer aprender mais e mais. A gente quer conhecer mais e mais este Pai maravilhoso que a gente tem, mas muito de nós ainda não tínhamos uma intimidade com Ele. Mas a partir da divina vontade, as pessoas que viverem esta santidade vai ver o quanto é precioso conhecer o Pai e o Senhor que nós temos. Então, mesmo na hora que Ele trazer para nós estes momentos, né? Porque a gente vai passar por essas mortificações, essas injúrias de outras pessoas, né? Porque no princípio é uma coisa assim muito particular. A gente vive a divina vontade entre você e o Senhor.
E vai ter uns momentos que a gente vai comentar com outras pessoas, mas elas não vão entender, né? E isso, a partir deste sofrimento que a gente sente, que a vontade da gente é anunciar aquilo que a gente está vivendo naquele momento, esta maravilha que a gente vive, ao primeiro contato com a humanidade de Jesus. Então a gente sofre quando a gente vai falar com o outro e o outro não entende aquilo que a gente quer passar para ele, que a gente está vivendo. Então Jesus nos acalma. Olha, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Então, nesses momentos de sofrimento que a gente quer passar para o outro aquilo que a gente está vivendo, para aquela outra pessoa também interessar e fazer parte deste mistério, neste conhecimento do Pai Todo-Poderoso. Aí Jesus usa deste sofrimento também para a purificação da nossa alma. E esse sofrimento nos torna, como ele fala, nos tornarás belas. Uma alma bela, uma alma cheia de pureza. A gente vai se tornando uma alma inocente, porque a gente quer viver totalmente aquele momento de aprendizado com Jesus, para que cada dia, cada hora, cada momento, a gente nos tornamos mais e mais dignos de viver a humanidade dele. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Então, todos os sofrimentos, os méritos. Então, Jesus vai usando a cada sentimento que a gente vai ter em nossa alma, a partir do momento que a gente vai viver a divina vontade. Então, ele vai usar de tudo para acrescentar mais e mais beleza à nossa alma. E enriquecerá nós também, a nossa alma, com os méritos de todas as ações. E ele quer, né, fala também que ele trabalha na nossa alma, torna-nos semelhante a ele. Então ele vai moldando nós de novo. Ele vai transformando a nossa alma, vai moldando novamente a nossa alma, nosso espírito, para que vai nos embelezando mais e mais, para nos tornarmos semelhante a ele. Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente. Será agradecida com aquelas pessoas que te dão oportunidade de sofrer. Este é mais um mistério que o Senhor vai ensinar. Ele vai nos ensinar que o sofrimento na alma que vive a divina vontade é um sofrer diferente. Não é um sofrimento igual o que nós estamos acostumados. O sofrimento na divina vontade
É algo que a cada momento a gente aprende a vivê-lo de uma forma totalmente inversa ao que estamos acostumados. Então, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade, né, de sofrer através daquele outro que está ao nosso redor. Então, aquele sofrimento que outras pessoas nos causam, o sofrimento que nós mesmos nos causamos, que na nossa vida, humanamente, nós vamos trazendo sofrimento para a nossa alma, que a gente, muitas das vezes, a gente nem sabe como, o porquê que a gente está sofrendo aquilo. Então, na divina vontade, o sofrimento tem algo diferente, uma forma diferente de vivê-lo. Então, o sofrimento na divina vontade, aquele que é convidado e aceita a vivê-la, vai ver que o sofrer na divina vontade é um sofrer de alegria. Acredita que é um sofrer de alegria? Pois é, viver o sofrimento na divina vontade é algo muito precioso para Jesus. O sofrer na divina vontade é você ter consciência de que você pode e suporta e ama sofrer. De que sentido? No sentido de que quando Jesus nos dá uma cruz, Ele sabe que a gente aguentará ela. E quando a gente carrega a nossa cruz, não é só para o nosso bem, é para o bem do próximo também. Então, o sofrer na divina vontade é você olhar para o outro que está ao seu redor e amá-lo. Amá-lo, amá-lo e amá-lo. Então, Jesus vai nos ensinar isso também. Então, Jesus vai nos ensinar a viver o sofrimento de uma forma nova. Como ele fala, você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente, será agradecida com as pessoas que te dão a oportunidade de sofrer. Recompensando-as com algum benefício. Então a gente vai vivendo a divina vontade, vai aprendendo ações novas. A gente vai aprender a olhar para o nosso próximo com um novo olhar, a ver aquele que vive ao nosso lado de uma forma diferente. E vai querer fazer atos que nunca pensamos praticar com aquele que está ao nosso redor e ao nosso próximo. Recompensando-as com algum benefício. Então Jesus vai nos pedir atos. Atos concretos para com aquele que está ao nosso lado. Vendo nele a imagem e semelhança de Jesus. E ele continua:
Fazendo assim, caminharás reta diante de mim. Nada te dará mais inquietude e gozarás sempre da paz. Então, a alma, ela viverá um estágio novo. Nossa alma que vive a divina vontade, vive um estágio novo. Então é uma paz que a gente sente na nossa alma, no nosso coração, em todo o nosso ser. E por mais que há algumas tribulações ao nosso redor, nos primeiros momentos, que ainda a gente ainda está aprendendo com Jesus a viver a divina vontade em sua humanidade, a gente vai vendo que muitas coisas estão mudando dentro do nosso íntimo. Aquilo que nos trazia perturbação vai nos trazendo uma paz. A gente vai tendo um novo olhar para aquelas situações e para aquele sofrimento que aquelas situações nos provocavam. Então a gente que está meditando, né, esses trechos, então a gente procura passar, né, o que nós estamos vivendo dentro do que nós já meditamos, né, não só deste primeiro volume, como de outros que a gente já está no segmento. Então é uma coisa que aquilo que nos perturbava vai se transformando. A gente vai sentindo tudo mudar. O ambiente em que vivemos ali, no nosso dia a dia, a nossa forma de estar no meio dos nossos colegas, dos nossos amigos, da nossa família. Então a gente vai vendo algo mudando dentro do nosso íntimo. Então a gente vai percebendo algo realmente mudando na nossa alma. Então é como Jesus está a nos ensinar. Ele vai transformando a nossa alma na sua própria alma. Na alma de Jesus, na humanidade de Jesus. Porque Jesus, ele traz para nós a divina vontade na sua vida humana aqui na Terra, quando ele esteve aqui. E na divina vontade ele quer retornar, mas dentro da vida do ser humano. Ele quer almas que se colocam. Ele quer almas que respondam para ele a pergunta que ele faz. Criatura minha, quero viver em você neste tempo, a minha própria humanidade. Mas antes disso, quero te ensinar a vivê-la comigo. Então Jesus ele não traz para nós algo que nós não conhecemos.
Ele não traz para nós e introduz em nós aquilo que não conhecemos, é a forma correta de falar. Antes que ele faça isso, ele primeiramente, ele nos convida. Ele nos convida e espera o nosso sim. Então Jesus, ele nunca se impõe à criatura. Porque cada um tem o livre-arbítrio de querer ou não as graças que ele tem para nos dar. Mas muitos, né, nunca diz não para o Senhor. Nunca. Então, muitos de nós, a gente só diz o sim para Jesus. Só o sim. Sim, Senhor. Sim. Quero andar com o Senhor, quero trabalhar, quero viver a divina vontade com o Senhor. Então, Jesus, ele tem esse cuidado, né, de não se impor, mas com carinho ele pede o nosso sim para ele. Então, quando a gente dá o sim para Jesus, então ele nos dá esta certeza. Nada te dará mais inquietude e gozará sempre a paz. Então, nada vai nos inquietar mais, né, de forma humana, mas que se nós estivermos dispostos a viver a divina vontade, tudo acontecerá conforme Ele assim desejar e na vontade dEle. Então, Jesus é isso. Jesus é um aprendizado a cada dia, é um ensinamento a cada dia para a alma que se disponibiliza a aceitar no seu chamado, no seu convite a viver a divina vontade. Porque Jesus, ele nos quer de volta. E a cada momento dessas meditações que faremos na divina vontade, é para isso. É para que muitas, muitas almas retornem ao Pai. Retorne ao amor completo, ao amor pleno, ao amor eterno e infinito. Isso é viver a divina vontade, será viver a divina vontade sempre, até o final dos tempos, eternamente, até retornarmos à casa do Pai. Divina vontade, reina em nossa vontade.